a história que eu desconto. Existe um quadro pintado, o pintor é Botticelli. Sandro Botticelli, dizem que é um sonho de Santo Agostinho, que um dia, caminhando pela praia, encontrou uma criancinha que estava tirando água, jogando num buraquinho e tal. Então Santo Agostinho perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou secando o mar, jogando água dentro do buraquinho. Então Santo Agostinho disse: você não vai conseguir. E ele disse: nem você vai conseguir entender a Santíssima Trindade. É mais fácil secar esse mar do que você entender a Santíssima Trindade. Essa história foi para a boca de Santo Agostinho e para os textos deles, embora ele nunca tenha escrito e possivelmente nunca tenha vivido isso. Então, descontar essa história em virtude disso. Como surge essa história? Essa história surge na Idade Média. O primeiro registro dela é de um monge cisterciense chamado Cesário de Stechmar. Ele escreve, mas não coloca na boca de Santo Agostinho. Ele diz: um grande escolástico disse isso. Depois foram registrando e acabou virando de Santo Agostinho. Essa história, ela tem um fundo importante. Qual é o fundo? No século XIII, havia começado a chegar muitos textos da Grécia, de Aristóteles e tantas outras filosofias que foram chegando na Europa, que começaram a ser traduzidos em virtude dos árabes que chegaram lá. E essas 1001 ciências que foram chegando foram confundindo as pessoas. E elas estudavam, e em virtude desse grande estudo e das dúvidas, estavam deixando a fé. Então a história, ela está fundada em que? Se você estuda muito e acaba não conhecendo, não se aprofundando e não entendendo, pode mais lhe fazer mal do que lhe fazer bem. Se estuda mal, logo a compreensão também é ruim, e ruim também vai ser o seu modo de proceder. Então essa história era contada em virtude disso. Não para e arrumaram então Santo Agostinho para colocar a história na boca. E essa história então era contada em virtude deste ambiente, desta situação. Uma outra interpretação desta história é a que nós somos este buraquinho. Que o homem é aquele buraquinho em que a criança jogava a água. E que pode jogar água, e nós continuaremos insaciáveis. E que ao mesmo tempo o mar nunca seca. Ou seja, nós somos pequeníssimos perto de Deus. E que por mais que se aproximemos de Deus, nós nunca iremos conhecê-lo totalmente. E o mistério da Santíssima Trindade se encontra aqui. Na nossa incapacidade de compreender Deus em toda a sua dimensão, mas na nossa capacidade de conhecê-lo. Santo Agostinho vai dizer: Deus é incompreensível para o homem. Nós nunca conseguiremos entender Deus totalmente. Mas Deus é conhecível pelo homem. Nós somos capazes de conhecê-lo, de entendê-lo, de aproximar-nos dele vir até nós. Então nós conhecemos, mas compreendê-lo na sua totalidade nós não somos. E Santo Agostinho então vai dizer que Deus se revela por dois modos: pela criação, por aquilo que está à nossa volta, por tudo aquilo que Ele criou, pelas coisas que Ele nos concede, pela vida, se assim podemos dizer, e pela Sagrada Escritura.